Que isso? A mesa Negro e as Comunicações. Para compor a mesa, gostaria de chamar a representante do livro Racismo, a advogada Gabriela Ramos. Para agregar também com o nosso debate, gostaria de chamar também o professor João Félix, da Universidade Federal de Tocantins. Agora deixa eu... Tem que apertar. Você quer que eu coloque lá pra você sentar lá? Não, tranquilo, porque eu vou sair, mas eu falo a secretária aqui. Isso. Pronto. Já tá, né? Não, ela falou assim. Primeiramente, eu vou passar a palavra para os convidados, depois a gente vai abrir para vocês tiverem perguntas ou algumas colocações. Então, agora eu passo a palavra para o professor João. Tá bom, deixa eu me preparar aqui. Deixa o professor João se preparar. Deixa eu virar aqui. Pronto. E as comunicações. Bom dia a todos e a todas. Quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, quer dizer, na verdade eu descobri ontem que era sobre a comunicação, né? Mas eu acho que é um tema que a gente discute e conversa muito no movimento negro, porque a comunicação ela é um tema crucial, né? E a gente pensa, eu vou focar principalmente, pelo menos em duas vertentes, mas tem mais, né? Eu vou falar na minha fala da televisão e sobre o cinema, né? Mas seria interessante também se a gente se aprofundasse na questão das mídias impressas e até hoje na mídia eletrônica, né? Então, e a nossa inserção ela está bastante dispersa. Quando eu terminei meu mestrado, o meu doutorado, um colega pediu se eu tinha algum texto com um livro IMO que ele iria produzir, e aí eu achei interessante. Ele queria que eu fizesse um texto sobre a minha tese, que eu fiz uma tese sobre o movimento hip hop, mas eu estava com uma inquietação e eu decidi fazer um texto sobre o negro na televisão brasileira. E por que eu pensei nessa questão do negro na televisão brasileira? Porque a televisão é um meio de comunicação de massa. É um meio que está aí, que influencia muito na vida das pessoas. E o movimento negro sempre teve essa bandeira de lutar por uma maior representação. Na verdade, eu não sei, acho que não era bem isso. O movimento negro lutava contra a representação que o negro tinha na televisão. Ele queria uma outra representação, mas era o pouco que tinha ainda era ruim.
E aí eu decidi fazer uma comparação pequena, né, sobre o que se produz, principalmente eu foquei em novela no Brasil, e o que se produz de seriado norte-americano que vem para cá, né? E aí você começa a perceber a discrepância que se tem. No Brasil, a gente lutou durante muito tempo para que o negro deixasse de ser empregada doméstica e motorista, né? Essa era a briga que o movimento negro tinha. E, na verdade, a gente não percebia alguns dramas que estavam lá, né? No livro A Negação do Brasil, do Joelzito, está lá o depoimento não só da Zezé Mota, tem também o depoimento de um ator branco que fazia o papel, como é que a gente fala? Protagonizava uma personagem, ele namorava a Zezé Mota numa das novelas, e ele colocou que ele desligou a secretária eletrônica devido à quantidade de mensagens agressivas que ele recebia. Tinha gente que dizia: você não vai ter coragem de beijar aquela macaca, né? E se ele beijasse, ó, lava a boca depois com água sanitária, né? As pessoas atacavam a Zezé Mota violentamente, porque como podia uma mulher negra fazer um papel em que ela namorava um personagem branco? E a Zezé Mota diz que ela fez, eu não me lembro o nome da novela, que ela faz o papel e que foi uma coisa fantástica. Durante a novela inteira eles não se beijaram, né? Não bastasse isso, teve aquela famosa maluquice no Brasil, que foi a novela Pai Tomás, a cabana do Pai Tomás, que na hora que foram montar, eles colocaram o Sérgio Cardoso, um ator branco, pintado de preto, e fazendo o papel de Pai Tomás. E aí o negócio ficou brabo, né? E tem até aquela coisa de quando a sociedade começou a atacar a Globo, o racismo, a Globo pediu para o Milton Gonçalves falar em favor da Rede Globo, e ele se nega, né? Ele diz que não, e ele diz que ele era novo, tal, e ele volta para casa imaginando que ele ia ser demitido, e aí ele só não foi demitido porque o diretor da Globo diz: não vamos demitir, porque aí sim que vão dizer que nós somos racistas. Quer dizer, a gente bota um branco pintado e demitimos um negro, não dá para... E aí amenizaram a situação dele. Mas o Sérgio Cardoso ficou até o fim fazendo papel de um negro. E tem a outra novela que não dá repercussão total, mas que é tão gritante como essa, que é a Escrava Isaura, que foi protagonizada pela Lucélia Santos. Nada contra a Lucélia Santos como atriz. Agora, é duro você pegar o livro, o filme do Joelzito e ver o diretor da novela, diretor ou ator, eu acho que é autor ou diretor? Não, acho que foi o diretor da novela. Ele diz assim: olha, eu testei 200 negras e nenhuma servia. De repente eu vi aquela menina baixinha, feinha, vesguinha, e achei que ela servia para dar o papel. Quer dizer, ele tinha um papel que não era de uma branca, o papel é de uma mestiça clara, está lá no romance do Bernardo Guimarães, e ele bota uma atriz branca porque ele não viu em 200 negras condição de fazer aquele papel. E a mulher branca que ele encontra é uma feinha, vesguinha, baixinha. Como é que estavam as outras negras? O que elas eram? Né? E o cara fala isso assim, com uma desfaçatez atroz. Aí o movimento começou a
criticar, e o Milton Gonçalves tem um grande papel, e por ele ser ator da Globo e também às vezes diretor, ele vai também forçar, e aí se tem uma primeira novela com uma família negra, que é A Próxima Vítima, né? Agora, qual é o interessante dessa família negra? É uma família negra que ela se fecha no pai, a mãe e os filhos, ponto. E essa é a briga. A pró-reitora falou aqui que a gente tem que destruir o mito da democracia racial, né? Não sei se é destruir. O problema é, o mito persiste. O mito, ele é uma coisa que transcende. Não é uma coisa de fácil modificação, né? E no Brasil tem isso. Se nós conseguirmos, depois da Próxima Vítima, não só na Próxima Vítima, existiram outras novelas em que você teve negros que eram psicólogos, que eram delegados, tal. Tiveram essas, até principalmente protagonizado pelo Milton Gonçalves. Nessa novela, você tem a Zezé Mota e o Pitanga sendo os pais, e o Norton Nascimento e um outro, e a Camila Pitanga como filho. Eu estou esquecendo o segundo rapaz. O interessante é a filha, que é a Camila Pitanga, casa com um branco, o outro filho casa com uma branca, e o terceiro do meio arruma um amante que ele vai se assumir gay e fica com um homem branco. Aí passa a ter uma nova visão de que você vai ter sempre personagens negros brasileiros nas novelas, né? Mas esse personagem, ele nunca tem um conflito, um compromisso com o seu grupo, né? É como se nós negros no Brasil, nós não tivéssemos capacidade de nos autossustentar. Quando eu dava aula no ensino fundamental, em São Paulo, isso por 3 ocasiões, em 3 escolas diferentes, com crianças que não se conheciam, eles fizeram a seguinte pergunta para mim: professor, o senhor é casado? Sou. Então a sua mulher é branca. Que mais? Loira. Quem mais? De olhos azuis. Por quê? Porque o senhor é muito inteligente. 3 escolas diferentes, em 3 situações distintas, nenhuma delas se comunicavam uma com a outra, e as 3 crianças, as crianças, assim, não é branca, ela tem que ser loira. E não pode só ser loira, tem que ser olho azul, não sei porquê, tem que ser esse protótipo. Na terceira foi muito interessante. A minha mulher, ela não costumava, né, ir às escolas que eu dava aula. E numa dessas, na última, ela foi para uma festa de São João, só que ela foi muito rápido. Eu dava aula de manhã, então ela foi pela manhã, eu também fui trabalhar de manhã, ficamos lá umas 4 horas e fomos embora. E o pessoal chegou mais à tarde, então alguns alunos viram. E aí nessa hora, quando os alunos começaram a falar, uma menina virou e falou: cala a boca, para de falar besteira, porque a mulher dele é preta. Hã? Não, ele olhava assim, mas como? Aí, se não bastasse, as pessoas falavam assim: nossa, eu percebi que ele é radical. Tá vendo como ele é radical, como ele é um racista ao contrário? Agora, se fosse branca, tá vendo como ele não se respeita, como ele não gosta de ser negro? Nós estamos no Brasil, a gente está dentro de um sistema racista que tem uma lógica cruel, né? E a gente, para sair, é muito complicado, né? O negro, se ele se gostar, ele é tido como radical, intolerante, e se ele não se gostar, ele é tido como alienado. Ou seja, não há uma negociação.
E aí, eu faço essa análise e comecei a perceber que, olha, a gente reclama tanto que não tem negro na televisão, mas tem. Por quê? Aí eu peguei, pô, nós temos no Brasil, agora não sei se tem ainda, alguns já saíram, na época tinha. Nós tínhamos eu, a patroa e a criança, Will Smith, o maluco no pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris e As Visão da Raven. 4 seriados, isso tinha mais alguns, eu levantei esses 4, que nós tínhamos que passavam na televisão brasileira. Eu e os 3 primeiros, eu, a patroa, Will Smith e A Visão na Raven no SBT e o Chris na Record. E todos esses 4 repetindo ad náusea, né? Já tinham acabado de repetir, só repetiram mais que eles o Chaves. É imbatível. Tirando o Chaves, era só esse. E aí você ficava olhando e falava, poxa vida, qual é a diferença desses seriados para as novelas brasileiras? Ora, nesses seriados os protagonistas são negros. Nesses seriados, os negros se relacionam com eles, com os próprios negros. Você tem famílias negras, tanto eu, a patroa e a criança, como o Smith, que os filhos vão procurar companheiros negros. Agora, o que é mais interessante, se você pegar A Visão da Raven e você pegar o Chris, não são negros fechados em si mesmos. Quem são os melhores amigos desses negros? Brancos. E nesse seriado você começa a ver uma interação em que você tem uma valorização do setor do personagem negro, mas você não tem uma desvalorização do personagem branco, né? Você tem cenas interessantes no Chris, de um menino, ele era o único aluno negro da escola, que vivia apanhando lá do italianinho, e um belo dia pinta um outro aluno negro. E o melhor amigo dele era um branco, medroso e tal. E esse negro entra e começa a desmerecer o amigo branco e fala, pô, você é meu amigo, não sei o que. E até que esse menino, ele era extremamente, vamos dizer, agressivo e revoltado no jargão brasileiro. E aquela professora do Chris, que era meio alienada, aquela que quer ser amigo dos negros, mas não conhece os negros, só fala um monte de besteira, acaba falando uma coisa de besteira para ele, sem saber. O Chris sabia que ela que falava besteira, mas ele gostava dela. Ele não, e ele vai e ofende a mulher, bota lá uma pichação ofendendo essa mulher, e ela pensa que foi o Chris, e o Chris fala que não fui eu, que não foi ele, quer dizer, e quem salva é o aluno branco, o amigo branco. E ele rompe com o negro e fica com o branco. Ou seja, não é uma coisa dicotômica, né? Você pega no seriado A Visão de Raven, ela namora com negros e a melhor amiga branca dela namora com brancos e não há nenhuma discussão de por que é assim. Não, a convivência é numa boa. Né? Tem lá o irmãozinho da Raven apaixonado pela branca, ninguém discute essa coisa e a sociedade norte-americana vai passando por ali e você não tem, você tem a discussão do conflito, mas de forma um pouco mais aprofundada. A sociedade norte-americana sempre foi uma sociedade dicotômica, entre preto é uma coisa, negro e branco é outra, e você não se une, até que chega esse momento agora que nós estamos, de você ter um filme, né, em que você tem, vou falar de 2, um é o Assalto ao Trem Pagador, que tem um branco e um negro, que são irmãos. E o mais interessante é que no filme inteiro você não sabe quem é adotado na parada, porque um dos dois deve ser adotado, porque um é extremamente branco e o outro é extremamente negro. Mas eles nós somos irmãos, você não sabe quem é a mãe dos dois.
né? E eles passam o filme inteiro como irmãos que brigam, que gostam, que não sei o que e tal, e termina e fala, pô, mas que maluquice, quer dizer, como é que eles podem ser irmãos? Embora essa coisa é muito de militante brasileiro também, né? Eu queria até passar uma experiência para você, que eu estava dando uma palestra sobre questão racial e eu fiz uma palestra extremamente radical, aí terminou, veio uma menina branca, assim, toda feliz, gostei da sua palestra, eu estava meio mal-humorado, né? E aqui eu falando com ela, tá, professor, maravilha, tá, gostei muito da sua palestra. E eu assim, que mulher chata. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu gostei muito, eu quero estudar a questão racial. Aí eu virei meio assim com ela e falei assim, mas por que você quer estudar a questão racial? E ela, porque é o seguinte, eu tenho um irmão afrodescendente e ele sofre muito com a questão racial. Aí eu virei assim com empávia. Como uma mulher branca como você pode ter um irmão afrodescendente? Acabou, né? Destruí a menina. Ela falou, simples. Eu falei, minha mãe é branca, meu pai é branco. E eu nasci. Minha mãe largou meu pai, arrumou um negão, eu teve um filho. Falei, e aí eu sou o idiota. Era meio que óbvio, mas eu não captei na hora. Né? Porque eu olhava, mas como pode, né? Eu falei, aí eu passei a falar com a menina, pô, por favor, senta aqui, porque tava viajando na coisa aqui e tal. E aí ela me falou um monte, começou a me contar as dúvidas dela. Mas porque no Brasil é coisa, a nossa situação é muito complicada. Às vezes é melhor nos Estados Unidos, mas não é também assim. Teve uma norte-americana que chegou para mim e disse, ela foi estudar na USP e ela morava nos Jardins, que praticamente não tem negro. Quando tem negro é empregado honesto. E estudava na USP, que tem menos ainda, né? Lá na USP, quando você é preto, ou você é africano, ou você é funcionário. E aí, ela pegou e falou, ela me encontrou, nossa, veio, me agarrou, tal. E eu falei, nossa, eu tô bem na fita. Aí ela pegou e falou assim, não, eu não conheço nenhum negro, só te conheço, tal. Eu vim pro Brasil, não conheço negro, tal. Eu falei, não, então eu vou te dar um banho de negritude. E comecei a levá-la para as escolas de samba, para os bailes blacks e tal, para ela conhecer o lado negro de São Paulo. E a menina ficou impressionada. Em São Paulo, diferentemente da Bahia, você pode viver sem ver nenhum negro. Como você pode viver vendo só negro. Porque é uma sociedade extremamente segmentada. É a sociedade racista por excelência, São Paulo. Principalmente a capital, né? E aí, um belo dia, ela estava numa escola de samba, ela pegou para mim, ela chegou para mim e falou, Batista, você sabe que depois que eu te conheci, estou aqui, eu gostaria de morar no Brasil, de ter nascido no Brasil. Eu falei, por quê? Ela falou, sabe por quê? Porque meu pai é alemão. Não, meu pai é negro e minha mãe é alemã. E meu pai teve a mim e meu irmão e morreu. E ela vivia com a mãe e com um avô que cantava em alemão nas festas e tal. Mas ela era considerada nos Estados Unidos negra. E ela não podia amar a mãe do mesmo jeito que a mãe era branca. Então aqui, lá eu sou negra. E aqui no Brasil eu ia ser parda ou mulata e eu poderia amar minha mãe melhor. Eu falei, porra, é um negócio maluco, né? Enquanto que no Brasil a gente pensa que é assim, mas não é. Eu estudei na USP e durante 4 anos de graduação eu só tinha um amigo de turma da minha cor.
Porque eu sou daquele, eu sou preto, negro preto, cor da noite, sem estrela. Eu só não sou o último tom, porque a minha mãe era mais preta que eu, né? Mas eu nunca fui mulatinho, nada e tal. Eu sou agora meio moreno, porque eu virei doutor, tô dando aula no Tocantins, então não posso ser preto. Então não sou preto, os caras achando que moreno, aquele morenão bem carregado. Ele fala, não sou moreno, mas o senhor é doutor, e daí? Pô, sou doutor preto, pô. Mas não. Mas eu nunca tive isso. Agora, por que eu falo isso? O próprio Cabenguele ele dá esse testemunho. Eu nunca dei aula com mais de 2 negros. Não é bem isso. Porque tem um monte de encardidinho na USP que vira branco. A USP tem esse poder de você entrar na USP e clarear, né? Porque você não é mais pardo, você não é mais nada, porque você é estudante da USP. Então, para me fechar nessa minha fala, na questão da representatividade, falando na questão das novelas, é bem a sociedade brasileira. Ainda nós estamos pleno domínio da ideologia do embranquecimento. O que se prega no Brasil é o negro cresceu, o negro se desenvolveu, o negro estudou, ele não pode continuar negro, ele tem que clarear, ele tem que ter uma prole mais clara, e não é só a pessoa em si, o negro que faz, a sociedade incentiva isso, a sociedade estimula, e estimula dessa forma que eu estou falando. Você sempre critica, você vai falar que o Pelé é sacana porque nunca estudou, nunca casou com negro. Mas o Batista é sacana porque o Batista não casa com branca. Qual é o problema do Batista e do Pelé? Os dois são pretos. E não importa que posição que os dois têm, qual atitude que eles tomam, o que importa é que eles estão dentro de uma mesma caixa. E eles são pretos e acabou. E isso se reflete dentro das novelas. Aquela novela Favelinha, como é que é o nome? Portelinha. Portelinha, mas o nome da novela era outra, né? Que era com Antônio Fagundes. Pô, aquela coisa. Senhora do Destino. É Senhora do Destino, que ele tinha uma mulher, que ele teve um casamento com uma negra, que parece que nem aparece direito na novela, aparece uma filha negra, e a filha negra vai ser sambista, mas vai casar com um branco. E se vocês quiserem, caiam de boca e me procurem um exemplo diferente. E se alguém que encontrar, por favor, me mande, que eu estou precisando urgentemente disso. Agora, nesse momento, nós temos o programa Esquenta na televisão, que para mim foi uma coisa fantástica. Eu adoro televisão no seguinte sentido, eu zapeio, apareceu uma cara preta, eu paro. Não importa, eu paro. Por quê? Porque se eu brigo tanto para ver preto na televisão, eu tenho que ver. Não adianta nada ficar brigando, na hora que põe eu não vou assistir. Então tem que assistir, eu tô cobrando, né? Aí você zapeia, pô, vejo o programa da Esquenta. No primeiro ano e no segundo, às vezes Regina Casé falava explicitamente: pessoal, eu não aguento mais receber mensagens cobrando, dizendo por que é que tem tanto negro no meu programa. Porque isso incomoda as pessoas. E as pessoas faziam isso direto. Esse ano é o último ano do programa Esquenta. Quando saiu essa notícia, eu acho que foi no portal da Globo, eu entrei para ver. Gente, quando você baixa as mensagens das pessoas, é assim: felizmente vai sair esse programa chato, feio, não aguento mais. E é tudo sobre críticas cruéis por causa da